cê vem, vem, vem? Pra onde cê vai, vai, vai? Pra onde cê vai, vai? De onde cê vem, vem, vem? De onde cê vem, vem, vem? Pra onde cê vai, vai, vai? Pra onde cê vai, vai? De onde cê vem, vem, vem? De onde cê vem, vem, vem? Pra onde cê vai, vai, vai? Pra onde cê vai, vai, vai? De onde cê vem, vem, vem? De onde cê vem, vem, vem? Pra onde cê vai? Pra onde cê vai, vai, vai? Onde pra chegar só quem manja, quilombola, tribo maloca dos tijolos laranja. Na dobra onde asfalto acaba e a rua de terra começa, as casas mal revocadas e família dessa. É engraçado como me orgulho desse lugar onde vou, não me escondo, bato no peito, eu vim de lá. As cicatrizes causadas na luta trazem com o tempo cada rua e vi ela formando mil ensinamentos. A gente aprende a ser ligeiro desde moleque, cachaça, roupi. Aqui só ilude os pés de black, tem alma sendo sugada, baforando lança e aquela novinha danada. Pra gente ainda é criança, menina que se exibe querendo arrumar cifrão, e nego que não tem nada mais pagar de ostentação. Música provoca o sexo e mata a revolução. Sexta-feira os pancadão é o caminho de Babylon. The woman's coming back, and I'm out here to show we took the power back. Yeah, gonna blow your mind. So far, open up high. So far, shoot your mind. 'Cause I need to know that you can imagine. The woman's coming back, and I'm out here to show. And with them I can invite two ladies to keep a girl going. All me needs to understand that my mind is full of power, and you need to slip fit my baby.
Salve, salve pessoal, firmeza total, aqui DJ Bola da Banca e com muito respeito e orgulho eu anuncio a terceira edição do FINIP, o Fórum Negócios de Impacto da Periferia. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos para esse dia tão especial e importante, de muita troca e de muito aprendizado. A FINIP 2020 vem com o objetivo de abrir um diálogo com diferentes atores do empreendedorismo e do afroempreendedorismo, do investimento social privado e de novas iniciativas que nascem nas quebradas pelo Brasil afora. Queremos inspirar, queremos provocar e, mais que tudo, queremos evidenciar o que tem de potente que vem acontecendo há anos dentro das quebradas. O FINIP, ele faz parte do programa ANIP, Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia, que nasceu com a união de 3 organizações que se juntaram por um propósito comum de fortalecer os empreendedores e as empreendedoras que estão e são das periferias, que vem causando impacto social e ambiental nos seus territórios. A Banca, a Artemisia e a FGV trouxe na prática como a união e a conexão pelo propósito pode causar grandes transformações e provocar de uma forma sistêmica as tomadas de decisões para o investimento social privado. Sejam bem-vindas novamente, bem-vindos novamente ao FINIP. E eu passo agora a palavra para minha parceira Mauri Peçanha, da Artemisia, e na sequência para o meu parceiro Edgar Barque, da FGV, Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios. Bom fórum para nós. Tamo junto. Olá, meu nome é Mauri Peçanha, eu sou da Artemisia, uma das organizações aí fundadoras da ANIP. A ANIP nasceu em 2017 com o sonho de criar uma aceleradora de negócios de impacto da periferia, em que a própria periferia desenvolvesse soluções de impacto social e ambiental para suas comunidades. Desse sonho foi se expandindo da região sul de São Paulo para várias outras periferias da cidade, da região metropolitana, e agora, em 2020, esse conceito ampliando de uma aceleradora para uma articuladora de negócios de impacto da periferia, entendendo que a empreendedora e o empreendedor precisam de uma jornada um pouco mais completa de apoios, que esse tema dos negócios de impacto social precisa de mais debate, de mais discussão, de problematização dentro das comunidades. Então, a articuladora, ela envolve tanto reflexões, diálogos, esses encontros entre pares, capacitação, aceleração, acompanhamento, recurso financeiro, enfim. Nós estamos tentando criar uma série de apoios para essa empreendedora, para esse empreendedor, para realmente o seu negócio prosperar e, acima de tudo, impactar mais pessoas. Nós temos muita alegria de fazer parte da ANIP. É um movimento de muito aprendizado, que nós estamos ainda só começando e ficamos muito felizes de ter todo mundo aí no fórum, que é mais um passo aí para a gente aprofundar e trocar sobre esse tema tão importante, ainda mais agora no Brasil. Meu nome é Edgar Barque e sou coordenador do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da GV, co-realizadora e cofundadora da ANIP. A ANIP não é apenas uma articuladora de negócio de impacto de periferia, não é apenas uma organização que apoia os empreendedores e empreendedoras da periferia. A ANIP é uma luta para quebrar os muros sociais existentes no Brasil, para fortalecer os empreendedores e empreendedoras de todas as quebradas do Brasil. A ANIP é uma nova forma de pensar os negócios, com alegria, com paixão e com propósito. Nós acreditamos nas inovações sociais que vêm das periferias do Brasil. Nós acreditamos em todos esses empreendedores e empreendedoras das quebradas do Brasil que fazem a diferença. Estamos juntos nessa luta, estamos juntos nesse fórum. Bom fórum para todos e para todas. Muito obrigada a cada um e a cada um que está aqui com a gente hoje, colaborando com esse espaço e enriquecendo esse ecossistema de negócios de impacto da periferia. Sabemos que sozinho não conseguiremos movimentar as estruturas, mas com parceiros que acreditam, o caminho fica mais fácil por correr. Assim disse Ana Fontes, recentemente em um dos seus textos. E a gente acredita muito nisso, né? Movimentar as estruturas com parceiros e parceiras que acreditam no mesmo ideal, na mesma luta.
A chegada do Covid-19 transformou os hábitos de compra dos brasileiros. O isolamento fez com que muitos passassem a consumir todo tipo de itens pela internet. Dados organizados pela imprensa Mercado e Consumo fala que o e-commerce brasileiro deve faturar 90 bi em 2020. Nossas perguntas enquanto FINIP, enquanto Fórum de Negócios de Impacto da Periferia, é quanto destes 90 bi circulará entre os NIPs, entre os negócios de impacto de periferia. Como é possível criar condições para empreendedores e empreendedoras potencializar suas vendas na internet? Internet essa tão limitada em seus dados, na grande maioria das vezes. Como podemos pensar cestas básicas, como bem falou a Fá.Vela, para estes empreendedores e empreendedores com dados móveis, equipamentos atualizados, investimentos em redes sociais, como bem lembrou o João. A emergência também se dá pelo meio da cidadania digital. A gente tem fome de pão, mas também tem fome de produção e de beleza naquilo que a gente faz. Na mesa de hoje, traremos de forma muito realista os 3 empreendedores que estão à frente dos seus negócios por meio do e-commerce. Empreendedores negros e negra, que estão oferecendo seus produtos e serviços pela internet. Quais impactos sofreram com a chegada do Covid? Como garantir essa sustentabilidade? A mesa de hoje traz como tema tecnologia, internet e vendas. É muito importante a gente olhar para os nossos negócios de impacto e ver o quanto que eles vêm crescendo nesse ano de 2020 tão caótico. Para facilitar a tarde de hoje e esse tema, a gente vai ter a Sawane Bispo. E quem é a Sawane nesse ecossistema de negócios de impacto da periferia? A Sawane é coordenadora da Nova Tecnologia e Desenvolvimento Territorial da Fundação Tite Setúbal. É graduada em Estatística pela Universidade Federal da Bahia, Turismo pela Estácio de Sá e especialista em empreendedorismo pela Universidade da Pensilvânia. Foi coordenadora de análise criminal do Departamento de Estatística Policial da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Atuou com pesquisa de mercado para o desenvolvimento de negócios e projetos no Brasil, Estados Unidos, Índia e África do Sul. Tendo aprofundado sua atuação em empreendedorismo e desenvolvimento socioeconômico de países da África. No terceiro setor, lecionou no Instituto Steve Biko. Foi estatística na OAF, Organização de Auxílio Fraterno, e da Africarin, em Washington, D.C. Conduziu pesquisas para análise de impacto de projetos implantados em países africanos de língua portuguesa. Sawane nada mais é do que essa incrível mulher, parceira da NIP, parceira da banca, e que está com a gente nessa jornada. Muito bem-vinda, Sawane. Obrigada, Fabi. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, gente. Eu gostaria só de fazer um apanhado muito rapidamente, Fabi, porque, na verdade, eu adoro ouvir as pessoas falando de mim. Essa minha bio, quando vai lendo, nossa, sou eu, essa pessoa. Ai. Mas é justamente isso que, quando a gente olha para territórios periféricos, territórios que têm uma certa nulidade, uma invisibilidade, quando a gente fala de todo o ecossistema da sociedade brasileira, é isso que faz com a gente, né? É um processo da invisibilidade, e a gente se anular mesmo. Então, quando vem um efeito contrário, de você estar sendo mostrado e você está sendo visto, seu trabalho está sendo reconhecido em diferentes verticais, a gente fica surpreso. Eu gosto muito dessa iniciativa e eu agradeço pelo convite, principalmente pelo fato de, não pela visibilidade que é dada à Sawane, mas aos negócios e ao estímulo, a possibilidade de referência e de chamariz que a gente dá a outros empreendedores de territórios periféricos. Então, por isso, né, por essa massagem na autoestima, não só minha, mas de pessoas que têm essa carência de referência, de possibilidade de ascensão social através do seu próprio negócio, é que eu agradeço. Muito obrigada pelo convite. E hoje a gente vai ter uma tarde cheia de referências, né, de inspirações para o nosso dia a dia. Então, Sawane, a casa é nossa, estamos em casa literalmente, e que essa tarde seja uma tarde de muitos frutos e de muitas sementes que a gente vai jogar no vento e que a gente sabe que esse vento pode semear para tantos lados. Então, muito obrigada por você ter aceito essa facilitação na tarde de hoje, tá bem? Agora é com você, irmã. Minha gente, boa tarde.
Mas, como eu disse, não tem só eu aqui, não. A gente tem convidados. E eu gostaria, para começar, que esses convidados abrissem suas câmeras para poder mostrar os seus belos rostos aqui e se apresentem. Eu vou começar pelas damas, né? A gente está aqui com a maravilhosa Débora Luz, representando aí o Clube das Pretas. Por favor, Débora, quem é você, minha linda? Se apresente, apresente o seu negócio. Cadê Débora? Na ausência da dama, a gente até tentou, né? A gente segue para o próximo. Carlos Humberto, do Diaspora Black, por gentileza, se apresente. Olá, pessoal, boa tarde. Olá, Sawane. Muito obrigado a todos vocês pelo convite. Acho que vai ser uma mesa aí, um diálogo maravilhoso. Parabenizar a organização pelo fórum, que tem uma programação aí ao longo desses dias, né? Desde o dia 4, uma programação riquíssima, né? Muitos amigos, muitas pessoas de referência passaram por aqui. Então, parabéns à organização. Esse espaço é de muita relevância para muitas periferias, né? Então, é um orgulho muito grande que eu estou aqui. Obrigado, Sawane, aí, por a gente estar dividindo essa fala. Eu sou o Carlos Humberto, né? Sou um homem negro, nascido em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, né? É o meu município, é a minha casa, é a minha vida, mas eu voei, né? Voei, minha árvore está plantada lá, mas eu passei por outros espaços, né? Eu sou formado em Geografia pela PUC do Rio de Janeiro, também tive uma trajetória, né, morando fora, fazendo um intercâmbio na Universidade de Harvard. Voltei por conta dessas oportunidades que a vida foi me dando, né? Não a vida, mas muitas organizações por onde eu passei, alguns movimentos sociais, como o PVNC, um movimento de pré-vestibulares muito parecido, Sawane, com o Steve Biko, lá da Bahia, foi muito influenciado pelo Steve Biko, nasceu na mesma época. Esse movimento social, que nasceu nas periferias do Rio de Janeiro, influenciou aí a trajetória de muitos jovens, como eu era, né? A ingressar na universidade, a buscar outros caminhos, e assim eu fui acessando uma série de oportunidades, né? Profissionalmente, trabalhei em grandes organizações como a Vale, uma mineradora, trabalhei nas organizações Globo, né, por um tempo, e hoje empreendo a Diaspora.black, né? A Diaspora.black é uma empresa de tecnologia para venda de turismo, cultura negra, treinamentos e agora também atividades online. Então, eu estou aqui muito feliz de dividir esse espaço com vocês. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês que estão aqui. A Débora do Clube da Preta, temos uma conversa aí de longa data, né? E muito bacana dividir esse espaço. Obrigado. Boa! Boa, Carlos. Agora a gente volta para a dama, Débora Luz, que está dando ar de sua graça aqui. Débora, fala para a gente sobre você e o Clube da Preta, minha linda. Oi, gente, boa tarde. Estão me escutando? Sim. Eu sou Débora Luz, nascida em Brasília. Cursei museologia na Faculdade Federal de Brasília, só que a vida me levou para outro caminho, né? Eu comecei a trabalhar como comunicadora nas redes sociais. Através do meu trabalho, eu conheci uma rede incrível de afroempreendedores. E aí foram as primeiras pessoas, inclusive, que me patrocinaram, que me chamaram para trabalhar, para fazer publicidade, para não trabalhar de graça, né? Que muitas marcas muitas vezes querem o nosso trabalho, mas querem a gente de graça. E aí sempre era a mesma questão. As pessoas reclamavam que vendiam durante um tempo, só que durante o restante do ano, né? Esse tempo era novembro, dezembro e janeiro, né? Mês da consciência negra, mês do Natal e das férias. E aí o resto do ano os empreendedores não existiam para a sociedade. E foi então que, com o meu companheiro, a gente começou a desenvolver um projeto de como poderíamos ajudar os nossos amigos, que a gente andava muito em feira também, a Feira Preta, a
dentre todas as outras feiras que tem afroempreendedores aqui em São Paulo. E foi então que, estudando modelo de negócio, a gente chegou ao modelo de recorrência, que é o clube de assinatura. A gente estruturou todo o nosso negócio e em agosto de 2017 a gente colocou ao ar o site do Clube da Preta, que é um clube de assinatura de moda, entretenimento. A gente costuma falar que é um universo cultural feito por empreendedores negros, né? Um universo cultural afro. E aí a gente coloca dentro dessa caixinha tudo relacionado à moda, leitura, acessórios. Todos os itens são produzidos na periferia por empreendedores negros e a gente conseguiu gerar um modelo de recorrência, de renda de recorrência para os nossos empreendedores, que são os nossos fornecedores. Porque o Clube da Preta ele não produz nada. Todos os itens são produzidos por fornecedores que são afroempreendedores. E aí é o nosso modelo de negócio, aí, fazendo o black money, né? O dinheiro transitar entre nós. Boa, Débora. Bom ver isso. Carlos Alberto, meu lindo, por favor, se apresente. Vou adorar saber mais sobre você e a We Use. Oi, Soane, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. Gosto muito do pessoal da ANIP, né? Sou de casa já. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou formado em Economia na Universidade Federal de Alagoas, tenho especialização em Gestão Estratégica de Inovação, sempre trabalhei como consultor de inovação para microempresas, grandes empresas, minha trajetória sempre foi nessa área de consultoria e gestão de inovação, até que surgiu a oportunidade de empreender, sempre foi um sonho, né, poder ter um próprio negócio, desenvolver algo que pudesse gerar algum tipo de impacto na sociedade como um todo. E em 2017 surgiu, na época a gente chamava Hotd, né? Foi o nome da startup do início. Depois nós fizemos a transição para We Use e nós desenvolvemos um modelo de negócio inovador, né? No qual a gente funciona como a Netflix, fazendo um comparativo, só que ao invés de você escolher filmes e séries, você escolhe roupas pelo aplicativo. Então você escolhe as peças pelo aplicativo, que é um guarda-roupa virtual na nuvem, né? E semanalmente a gente leva uma bag com roupas que você escolheu na sua casa. Então, toda semana a gente leva uma nova bag que você escolheu, retira a anterior, que foi entregue na semana anterior, e nós fazemos a lavagem e esterilização das peças. Dessa forma, a gente tem um modelo de aluguel, né? Um modelo de aluguel de roupas para o dia a dia, né? Um modelo muito mais sustentável de consumir roupas. E você paga uma assinatura mensal como uma Netflix e toda semana chega a 4 peças diferentes na sua casa. Então, são 16 peças diferentes por mês que você escolhe 4 peças toda semana. Essas peças também, por elas estarem todas sobre o nosso controle, o nosso domínio, em vez de estar espalhado entre as casas das pessoas, o final do ciclo de vida dessas peças, a gente também consegue gerar um impacto com essas peças. Então, ou elas são doadas para entidades carentes, ou elas vão ser retransformadas em um outro produto, seja uma almofada, seja uma nova peça, seja uma carteira, uma bolsa. Então, a gente cuida de todo o ciclo de vida do produto, né? A indústria da moda, ela é a segunda mais poluente do mundo, só perde para a indústria do petróleo. No Brasil, 170 mil toneladas de roupas que vão parar no lixo. Então, a gente tem esse modelo de consumo mais consciente, né? As pessoas, tem um estudo que mostra que as pessoas usam em média apenas 1/3 das roupas que possuem. As outras 2/3 ficam paradas no guarda-roupa lá por um grande tempo. Então a gente tem esse modelo de consumo mais consciente dentro da economia do compartilhamento e de uma forma mais sustentável. É isso. Boa! Minha gente, a gente está vivendo um quadro muito atípico, inesperado e surpreendente, né? Mas antes de chegar nisso, existiu um começo. E no começo o quadro era diferente. Estávamos vivendo momentos diferentes. Então, neste momento de começo do negócio, vocês sempre pensaram em começar já utilizando a tecnologia como base da prestação de serviço de vocês? Bom, começo? À vontade. A gente desenhou o nosso modelo de negócio para ser online, para ser 100% online. Então, desde o início, a gente começou e continuamos 100% online.
porque fazia muito parte da nossa estratégia também como startup, de poder ganhar ser escalável, de ganhar mercado, da gente poder ganhar produtivo, ganhar mercado, ter uma facilidade, né? A gente sabe que fosse ter um espaço físico, teria custos maiores, custos fixos, né? Então, toda essa dificuldade para entrar no mercado. E a internet, ela acaba sendo essa questão de, querendo ou não, democratiza um pouco a entrada de empreendedores que não têm tantos recursos para poder começar um negócio e tudo mais. Então, desde o início, a gente já desenhou um negócio para ser online. Com toda uma justificativa, bem legal. Débora está com o microfone aberto, quer falar? Eu quero. O Clube da Preta, ele nasceu, né, como uma startup. E a ideia sempre foi ser online, porque a gente trouxe a questão do clube de recorrência, assim como o nosso amigo, né, falou de uma assinatura como Netflix, a gente é a mesma coisa, só que as pessoas compram a caixa, elas não sabem o que vão receber na caixa, elas não têm a opção de escolher, elas sabem que elas vão receber uma caixa de acordo com o que elas compraram ali, o plano básico, camiseta, o plano mais fashion, que vem um look completo, mas elas não sabem o que vão receber. A ideia sempre foi a gente trazer do online para o físico, né? Fazer a curadoria dos produtos, no caso eu faço a curadoria de todos os empreendedores, dos produtos, a gente tem um formulário para todo mundo que assina o Clube da Preta, e esse formulário as pessoas explicam, contam um pouco sobre o seu estilo, sobre seus gostos pessoais, para a gente ser muito assertiva. Aí o que a gente faz? A gente faz conexão de empreendedores com o consumidor final, porque a gente fornece para o Brasil inteiro. Nossa maior rede de empreendedores está aqui em São Paulo, Rio e Salvador. Então, a gente faz a conexão de todos esses empreendedores que muitas vezes não têm uma plataforma desenvolvida, que não consegue engajar seus negócios em outros estados também. A gente vai aproximando eles. E, sim, nosso negócio sempre foi pensado online por conta dessa facilitação, porque muitas pessoas falavam assim, eu tenho muita vontade de consumir de forma mais consciente, consumir de quem faz, consumir de empreendedores negros, mas eu não sei por onde começar. Então, a gente traz essa facilidade apresentando o universo de marcas, porque muitos dos nossos clientes, que são clientes recorrentes, eles acabam também indo lá no nosso fornecedor, né, nas nossas marcas que trabalham conosco, e compra direto da marca também. Tanto é que algumas marcas, elas têm assim, cerca de 20% a mais de clientes depois que começou a estar conosco, caminhando junto aí nessa grande rede de empreendedores. Boa. Carlos Humberto? Não muito diferente também. O nosso negócio sempre foi pensado, né, em ser um negócio de tecnologia, né, escalável, ainda quando a gente nem sabia muito bem como fazer isso, sabe? Quando nós começamos em 2016, a gente sabia que era um negócio de tecnologia, mas a gente não tinha tido tantos acessos, né, ao conhecimento de como se construir um negócio de tecnologia. Mas ainda assim nós começamos. Nós lançamos em 2016 na Feira Preta, a Diaspora.black, e lançamos já um primeiro MVP, né, que ainda nem era, né, só permitia que as pessoas, na verdade era um formulário, né, foi um banco de dados que com aquele formulário a gente já validou o interesse das pessoas no nosso modelo de negócio. Então foi a primeira validação da adesão, né, do nosso modelo de negócio. E ao mesmo tempo que nós lançamos a Diáspora na Feira Preta, nós lançamos também uma campanha de crowdfunding para viabilizar os primeiros passos do negócio, para desenvolver a primeira tecnologia, né, para a gente começar a validação. É engraçado, Sawane, essa pergunta eu acho muito interessante, assim, porque hoje eu vejo que, sobretudo neste momento, se democratizou mais, né, não é que seja tão democrático, esse conhecimento de negócios escaláveis, de startups. Eu lembro que a gente sabia exatamente que queríamos desenvolver a tecnologia Diaspora Black, né? Mas a primeira vez que eu ouvi que vocês são uma startup,
Eu até discuti com a pessoa, eu turrão, né? Falei, que é isso, cara? Você vai chegar, vai dizer o que nós somos, né? Aí saí dali daquela conversa, fui ler tudo sobre startup, né? Li vários livros e entendi, cara, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu estou frisando, trazendo esse elemento porque ainda que hoje, né, tem uma discussão um pouco mais ampla, muitos empreendedores não sabem como começar um negócio de tecnologia, ainda que pensem em construir um negócio de tecnologia, porque as nossas referências hoje, né, de consumo já são via tecnologia, mas muitos empreendedores não sabem por onde começar. Esse nosso começo, obviamente, foi mais desafiador, porque a gente não sabia, né, não conhecia muito bem esses caminhos, essas diferentes etapas, e o que foi determinante na nossa trajetória foi desde o início buscar aí a formação e informações, né, de como empreender um negócio de tecnologia. Ó, eu gosto muito dessa linha, porque eu percebi aqui que os três começaram da mesma maneira, com o mesmo olhar, percebendo a tecnologia como base. A minha experiência enquanto empreendedora veio justamente do lado arcaico, eu digo assim, saindo do analógico para o tecnológico. E ainda tem muita dessa questão. A gente parte de um modelo de negócio que exige muito mais presença, muito mais contato humano e segue numa jornada de transição. Percebendo aqui, quando eu comecei a empreender em 2013, era uma outra questão, era uma outra realidade e eu tinha como referências o meu mercado de trabalho onde eu vinha atuando desde 2009, existindo essa necessidade de adaptação. Hoje, exatamente hoje, neste quadro, muitas pessoas estão sendo, elas estão sendo atacadas de certa forma, tendo seus negócios impactados negativamente, falando. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Pesquisa da FGV mostrou alguns segmentos que foram muito afetados. E dentre essa lista, os dois aqui mencionados, né, tanto modas, que inclui também a questão de acessórios, e a parte de turismo, foram apontados. O turismo acabou seguindo para uma linha, eu fui numa pesquisa um pouco mais profunda e vi pela KPMG que para se reerguer, precisa se transformar. Eu queria entender de vocês, como é que está sendo essa adaptação? Porque olhando aqui, é um clube maravilhoso para você poder receber coisas em casa surpresa. Aí você pensa, ótimo, mas eu vou usar isso onde? Né? Neste momento que está todo mundo privado dessa liberdade de ir. Aí, Carlos Alberto, meu lindo, Wig Use, pelo amor de Jesus Cristo, eu não compro roupa nunca mais. Eu quero essa assinatura, como eu não sabia da Wig Use, Carlos. Pelo amor de Deus, eu quero isso para ontem. Preciso disso. Por quê? Por mais que eu não esteja saindo, eu gosto de me arrumar para mim. Estou até de perfume. Porque eu gosto de me sentir bem. Então, essa sensação do consumismo para a pessoa, não para o outro. Mas muitas pessoas ainda o enxergam assim. Ah, gente, mas para que eu vou fazer uma assinatura de roupa agora? Ah, não, eu prefiro até ficar de pijama se estiver aqui em São Paulo, nesse glu, um frio, misericórdia, não vou para roupa. Carlos Humberto, a questão do IV, esse impedimento da mobilidade, essa impossibilidade de você ser turista, como é agora. Hoje a gente não pode nem ser cidadão, a gente não pode sair. E não porque a gente não pode exercer a nossa cidadania, muito pelo contrário até. Então, deixa eu corrigir o que eu falei. Porque o ato da cidadania é privar a gente dessa exposição ao vírus. Obviamente, quem puder fazer isso, quem tiver, o que deveria ser de direito é considerado privilégio, porque muitas pessoas precisam se expor. Mas a gente não tem esse direito também atribuído na nossa Constituição do IB. Não posso, tô doida para viajar, misericórdia, aqui o passaporte de minha filha olhando para mim, pensando, meu Deus do céu, minha gente, como é que eu vou fazer? Quando é que eu vou ali? Eu não posso ir em Salvador ver parente, porque acaba sendo bom também. Vou pelo WhatsApp. Mas eu queria entender, justamente, esses negócios, minha gente, estão sendo impactados. Esses setores estão sendo impactados. De que maneira, meu povo? De que maneira é que vocês estão se adaptando a este novo quadro? Porque falar de pós-pandemia é falar de um futuro que a gente não sabe para quando.
A gente precisa entender o atual quadro. No momento de pandemia, de que maneira que os negócios estão se adaptando? De que maneira que a internet está sendo favorável e se houve algum ajuste aí na questão da prestação de serviço, o que é ofertado ao cliente. Vamos começar pela dama? Débora, bora, de hoje que eu quero que você seja a primeira a falar. Vamos sim. O Clube da Preta, ele super se readaptou, assim, no primeiro foi um baque bem grande, a gente conversou com toda a nossa base de clientes, mandando e-mail, concatetou cada um dos nossos clientes para saber como é que seria esse novo normal, né? Nos primeiros meses a gente deu uma pausa, só alguns pouquíssimos clientes queriam receber, porque ainda era muito novo, as pessoas não sabiam como o vídeo era transmitido, como higienizar, como ia chegar esse produto em casa. Então a gente ficou, acho que um mês e meio parado pensando no que fazer. Quando a gente voltou, eu falei, eu vou usar o benefício da minha grande rede, né, da minha rede social, porque eu também trabalho como influenciadora, e vou começar a adaptar quadros que eu sei que dão muito certo para minha rede social, que clientes me pagam para fazer isso, só que eu vou fazer no Clube da Preta. Então, eu sempre fui muito, assim, avessa de estar ali o tempo todo, porque eu falava, eu vou ter um Instagram, né, Débora, e vou ter o Instagram Clube da Preta com a Débora, que vão ser 2 Instagrams muito parecidos, e eu tenho que ver como aparecer de forma diferente. Então, até na hora de fotografar, eu sempre priorizei fotografar modelo, sempre priorizei estar ali no Instagram, não aparecer tanto. E aí eu inverti, do vez de eu não aparecer, eu comecei a aparecer mais, a trazer as minhas redes, as minhas seguidoras, quem me acompanhava, para a rede do Clube da Preta, e comecei a trazer os empreendedores, mostrar mais, enfatizar mais cada marca, mostrar aonde essa marca está, quem está por trás dessa marca, tentar fazer com que as pessoas queiram ali consumir e também falando da importância que é consumir de empreendedores, seja um comércio local, uma padaria, consumir uma diarista, porque essas pessoas, elas vivem desse dinheiro, né, dessa renda. E o auxílio aí demorou um tantão para sair o auxílio, muita gente não conseguiu. Então a gente sempre enfatizou essa questão de fortalecer os pequenos comércios, fortalecer quem faz de alguma maneira ali. E acabou que isso tá trazendo bons frutos para a gente até tá aí trazendo muito mais os nossos fornecedores, os nossos colaboradores para dentro da rede do Clube da Preta, compartilhando, fazendo algumas lives. Assim, no começo a gente fez algumas lives com os empreendedores que continuaram, né? Porque muitos deles pararam, porque todo o mercado têxtil, ele fechou. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, os empreendedores não estão produzindo. Como eles são menores, eles acabam comprando ali com capital de giro, né? Um pouco de tecido e fabricando, e aí não tem um estoque de tecido em casa. Então a gente começou a buscar os empreendedores que eles tinham guardado coleções passadas, e aí pegar coleções que tinham um certo conforto, tipo moletom, um macacão mais fluido, trazer roupas confortáveis e mostrar para o nosso cliente, para a nossa consumidora, que não porque ela está numa pandemia, que ela não pode estar confortável usando uma roupa de qualidade e fortalecendo o empreendedorismo e comprando de quem faz. Então foi essa maneira assim que a gente trouxe, né? Eu fazendo muitos stories, muitos provadores, mostrando como a roupa caía no corpo. Olha, gente, como essa roupa é confortável. Dá para você fazer seu home office aqui, ó, com esse moletom, entendeu? Foi dessa maneira, assim, que a gente deu uma dribada aí nessa queda que teve no começo. Beleza, ótimo. No final das contas, estreitou relações com os dois lados, né? A relação B2B e B2C. Que bacana. Próximo, qual dos carros, minha gente? Ninguém quer falar? Tem uma pergunta aqui. Então, eu posso seguir. Então, no nosso caso também, Sawane, você introduziu bem, assim, o turismo parou, né? Além de ter parado,
inicialmente de uma maneira muito rápida, foi entrando no negativo, né? Porque as pessoas não só deixaram de viajar, mas cancelaram e foram pedindo estornos, né? O que realmente demonstrou que o turismo ainda não tinha passado por uma transição tecnológica, né? O mercado de turismo, né, ele, na sua grande maioria, ele operava presencialmente, né? Então, quando todas as normas, né, as orientações da OMS sobre os cuidados, quando as fronteiras foram fechando, gerou um grande caos em todo o mercado do turismo global, né? Então, assim, voltando um pouco, só para falar da nossa experiência, né? Nós, de fato, somos essa empresa de tecnologia, a gente já vinha, ao longo do ano passado, testando ainda em casa, né? Algumas coisas dentro de casa, né? Eram coisas que estavam na gaveta, coisas que estavam guardadas para um momento oportuno, até porque nós estávamos muito focados, né? Na jornada que a gente tinha estabelecido como meta. Quando já no final de dezembro, início de janeiro, e aí eu acho que foram 3 pontos que nos beneficiaram. Primeiro, o que a gente já tinha algumas ideias, né, que já tinham sido testadas dentro de casa e que a gente poderia colocar aí para rodar, para um teste mais amplo. O segundo é que está muito relacionado ao meu olhar de geografia. Eu sempre gostei de geografia política, essa análise de territórios. Então, logo no início do ano, final de dezembro, no início do ano, quando começaram a sair as primeiras notícias e que tinha ali a evidência de que isso poderia se expandir, né, para outros países, aquilo já acendeu uma primeira luz para a Diaspora.black, ou para o nosso mercado é o turismo, e agora a gente não pode... Você conhece bem essa jornada, né, Sawane? Nós não pode dar ruim, nós não podemos parar. Então, já no início de janeiro, nós começamos a ficar muito atentos aos noticiários, ao que estava acontecendo no mundo, né? E aqui, obviamente, nós ainda estávamos na alta temporada, estava indo super bem, nós tivemos a nossa melhor temporada de todos os anos, porque ano passado nós recebemos um aporte de um fundo, isso nos ajudou a investir na tecnologia e colocar essa tecnologia ainda melhor, né, mais eficiente já para o verão, ali no meio do verão. Então, nós estávamos com um movimento muito positivo, né? E o terceiro elemento foi que a equipe estava muito engajada, muito engajada. Então, quando logo depois do Carnaval, né, a coisa dimensionou de tal forma, né, que começou a afetar outros países, os países começaram a fechar as fronteiras e todas as luzes, né, vermelhas acenderam, nós entendemos que nós estávamos sob um risco também muito grande. Obviamente, por mais que nós tenhamos feito toda uma análise, né, de riscos e de cuidados, e isso foi muito importante, mas ninguém esperava que fosse como foi, né? Na segunda semana de março, as coisas começaram de uma maneira muito rápida, né, a parar, né, tudo parando. A gente começou a receber um volume muito grande de cancelamentos e de pedidos de estornos, e num determinado momento, durante 2 semanas, a segunda e a terceira semana, nós ficamos praticamente gerindo crise, né? Gerindo crise, chorando, atordoados ainda com o que estava acontecendo, e nesse momento nós entendemos que não dava para ficar só na gestão da crise e que a gente precisava reagir de alguma maneira. Obviamente que essa reação foi um pouco mais fácil, porque a gente já tinha testado, né, ainda que dentro de casa, ainda que minimamente, outras alternativas, e foi então que nós começamos a colocar, né, a tecnologia, como nós sempre atuamos com turismo e cultura negra, né, o turismo é, sobretudo, todo o mercado presencial, mas a cultura negra não, né? E aí nós entendemos que daria para a gente lançar aí esse primeiro MVP, né, dessa plataforma de tecnologia para venda de atividades online. Foi tudo muito rápido. No final da terceira semana de março, nós lançamos.
na quarta semana de março, nós começamos a ter uma procura muito grande, né, pelas atividades online. E aquilo, obviamente, nos deu um alívio bastante e uma segurança muito grande de que estávamos indo no caminho certo. A equipe, né, o que seríamos de nós sem a equipe Diaspora.Black, sabe? A equipe, de uma maneira muito aguerrida, de uma maneira muito profunda, abraçou esse desafio com uma força, com uma energia, que nós tivemos jornadas de trabalho assim 24 horas, sabe? Virando sábado, domingo, segunda. E nessa jornada de trabalho nós conseguimos colocar de pé. Hoje essa tecnologia já está na segunda fase, já foi validada. Cresceu bastante o número de atividades online que nós temos nessa plataforma. E hoje tem venda dessas atividades, tanto B2C quanto B2B, que vão desde cursos, palestras, workshops, oficinas. Então, hoje a gente já vem sendo reconhecido como um case mesmo de experiências não só de superação, mas de uma plataforma especialista em experiências online, né? Isso tudo em muito pouco tempo. Tem algumas outras que trabalham com experiências, mas não que tenham esse recorte, né, de experiências afro, né? E são experiências que podem ser vivenciadas à distância, que podem suavizar a possibilidade das pessoas, né, vivenciarem esse isolamento social de uma maneira mais digna. São experiências de tickets muito variáveis, então tem possibilidade de pessoas, né, comprarem a preços muito baixos ou a preços maiores, dependendo aí da experiência que você escolher. E hoje esse caminho foi bastante assertivo, mas não teria sido aí. Eu destaco esses 3 pilares, né? A gente ter essas cartas na manga antes, né? Porque você virar assim um jogo de uma hora para outra, nós sabemos que não é fácil, né? Não é nada fácil, ainda tendo, né, por exemplo, grandes corporações de turismo, né, com grandes aportes, não fizeram essa virada, né? Não conseguiram fazer essa virada. Obviamente, sendo uma startup, uma equipe mais pequena, né, uma equipe menor, acaba facilitando essa virada. Mas se a gente já não tivesse alguma coisa, isso seria inviável. Essa leitura e esse entendimento de que a gente poderia, né, sofrer os impactos, né, da pandemia, isso foi bastante importante, porque desde antes do Carnaval nós começamos a analisar alguns possíveis cenários e o outro mesmo a equipe, o quanto a equipe fez a diferença, né? E foi importante para a gente virar esse jogo. Legal, eu concordo com você, esses pontos são fundamentais mesmo, principalmente quando a gente está falando de pessoas que elas vistam a camisa da empresa de maneira genuína e verdadeira. Isso é importante. Não estar sozinho, mas em alguns momentos estar sozinho também, porque espera da pessoa certa, do time certo. Eu acho que tudo acaba tendo o seu tempo, né? Eu acho que Débora também, que tem como sócio aí o seu companheiro, essa questão, essa relação de confiança que é fundamental. Eu, enquanto empreendedora do turismo, só Carlos Alberto, para fazer um link aqui, também me vi num processo de reinventar e também tirei projetos da gaveta e eu posso dizer, Deus me perdoe por isso, Senhor, mas bendita pandemia que exige uma resiliência assim, inesperada, uma pivotagem praticamente que grandes negócios, que grande maioria dos negócios teve que passar, pivotagem. E que bom que a gente se encontra, né, não querendo romantizar este quadro, obviamente, mas que a gente se encontra em momentos onde a gente tem que ou dar o melhor da gente ou parar por ali. Eu sempre gostei muito de desafio, eu acho isso muito bacana e é impossível a gente empreender sem essa veia da resiliência, não tem jeito, né? Porque pepino é coisa de pré-escola. Tem emoção, empreendedor né? é cacto. Empreendedor é cacto. Tem que ter espinho, o negócio vai que parece, meu Deus do céu, socorro. E aí, Carlos Alberto, me diga uma coisa, o povo está alugando roupa ou não está, meu lindo? Quero, viu? Porque agora eu virei blogueirinha. Bom,
o início da pandemia, assim, pegou a gente num momento, assim, muito decisivo, porque, assim, a gente tinha acabado de pegar um aporte de investimento na virada do ano, tipo, e aí a gente retransformou a empresa, mudamos a marca, o nome da empresa, né, fizemos a transição de hot para reuse, e a gente lançou essa empresa na última semana de fevereiro, né? E aí a gente teve a última semana de fevereiro e a primeira semana de março, a gente estava batendo recorde de assinaturas, tipo, estava sendo o nosso melhor momento. A segunda semana de março mudou completamente. Em vez de ter crescimento, estava caindo, os assinantes estavam pausando e cancelando as suas assinaturas, porque já estava se disseminando aqui no Brasil e tal. E aí a gente teve que tomar uma decisão de parar a nossa operação, né? Porque a gente precisava rever nossos protocolos de segurança, porque a gente está falando sobre compartilhamento de coisas, né? Então a gente teve que pausar, desculpa, a assinatura, e a gente ficou 2 meses parados. Então parou de cobrar dos clientes, a gente parou de fazer as entregas, ficamos 2 meses parados para a gente poder melhorar nossos protocolos de segurança, tanto para a nossa equipe, né, que está lidando com a questão das roupas, né, fazendo toda a higienização das roupas e tudo mais, tanto para a questão dos clientes. Então, assim, as nossas embalagens, elas também são compartilhadas, elas são retornáveis, né? Então, as roupas, elas são entregues em ecobags. Então, essas ecobags, elas vão e voltam. As embalagens que as peças estão, elas também são retornáveis, elas são colocadas num plástico transparente que você fecha com zíper. E a gente tem uma política de 0 resíduo com embalagem na casa do cliente. Então, toda a embalagem que a gente entrega é a embalagem que a gente retira na outra semana. Então, assim, pô, não dá para ter esse modelo. Então, a gente teve que refazer, né? Então, a gente teve que parar de trabalhar com as nossas embalagens de zíper, onde ficavam cada peça individual, para colocar a embalagem descartável. A nossa ecobag, ela foi coberta também por um plástico e um adesivo que falava para as pessoas lavarem as mãos e tal, porque a ecobag, quando estava dentro do baú da moto, ela não tinha contato com outras ecobags. A gente teve que colocar a questão de ecobags personalizadas para cada cliente. Então, cada cliente tinha a sua ecobag. Na verdade, cada cliente tem 2, uma que está com ele e a outra que eu vou levar na próxima semana. Então, cada cliente tinha suas 2 ecobags personalizadas. A gente teve que fazer melhorias na nossa adaptação de higienização das peças, né? Lavar com água quente, porque em determinada temperatura, a possibilidade era 0,0 de poder, né? Então, assim, o nosso processo de higienização de roupas era melhor do que as pessoas tinham em casa, porque a gente tinha um processo profissional para poder fazer essa higienização e garantir essa higienização. Então, assim, a gente parou esses 2 meses, nos adequamos internamente e também para atender o cliente e voltamos à operação em junho. A gente parou ali na metade de março, voltamos em junho. Quando a gente voltou em junho, a gente voltou com a metade da nossa base de assinantes, né? Tipo, a gente perdeu metade, reativou em junho, a outra metade estava em home office, estava em casa, e quem quer alugar roupa para ficar em casa, né? Então, apesar que a gente até encontrou um público ali, principalmente de influencers, né, que tá ali sempre fazendo e sempre que tá usando uma roupa diferente para poder estar ali fazendo um post, um vídeo e tal, mas assim, não daria para a gente se manter com esse público e tal. Então, a gente traçou um plano de recuperação, né? A gente voltou em junho com a metade dos clientes que a gente tinha. A gente passou um plano também de mudar a comunicação da empresa. Então, não era mais um foco em sair de tudo que era supérfluo e trazer para a necessidade. Então, receba 16 roupas higienizadas na sua casa, não precisa se preocupar com isso, vai sair de casa, usa as nossas roupas, quando voltar, põe na ecobag que a gente vai higienizá-las para vocês. Então, a gente teve que trazer, né, a comunicação, o posicionamento, mostrar nossas embalagens, como elas eram seguras, mostrar que, assim, quando você está às vezes as pessoas ficam, mas roupa compartilhada, como a gente vai fazer isso? Quando você vai numa loja de roupa física e você entra num provador, você não sabe que outras pessoas provaram aquela roupa e ela não vai ser higienizada para o próximo cliente usar, né? Nós garantimos que cada roupa que você vai receber, ela vai estar higienizada, esterilizada. O e-commerce, você compra uma roupa, hoje, nesse período de pandemia e tal, a roupa, várias pessoas pegaram na roupa, passou por várias coisas. O ideal é que você receba essa roupa que você comprou, lave para depois poder usar. Então, a gente também tem essa questão e a gente começou a ver e falou, pô, peraí, é compartilhada, mas se a gente for ver bem, é a forma mais segura de consumir roupas hoje em dia, porque a gente garante que aquela roupa que você está recebendo, ela está esterilizada, ela tá muito bem higienizada. Então, a gente teve essa questão de preparo, então nos preparamos de processos de segurança e tal, tudo mais, embalagens, voltamos com a metade dos clientes, em 3 meses a gente dobrou de tamanho, então
recuperamos a metade perdida, já superamos o que a gente tinha naquele período, e agora voltamos para ter um pleno crescimento. Ainda é um crescimento que tem o impacto da Covid. Se não fosse a Covid, a gente estaria crescendo mais do que a gente está crescendo hoje, mas a gente já conseguiu superar e está melhor do que a gente estava antes da pandemia, e com esse aprendizado de mudar posicionamento da forma de comunicar, mostrar para o cliente que a gente é seguro. Então, as pessoas estão hoje saindo de casa e tudo mais, e a gente é uma praticidade, né? Porque o nosso serviço não é só roupa. A gente é delivery, a gente é lavanderia, a gente é praticidade, você escolhe a roupa pelo aplicativo, recebe em casa, a gente retira, a gente lava. Então, a gente acaba trazendo também praticidade para o dia a dia das pessoas, trazendo segurança. E é assim que a gente teve que se reinventar, se organizar, e hoje conseguimos estar melhor do que a gente estava quando a gente foi impactado pela crise. Precisamos ficar ali 2 meses parados, ser adequado, para não levar risco para o cliente, nem ter risco com a nossa equipe interna, mas agora, graças a Deus, né, graças ao trabalho da equipe e tudo mais, a gente está bem, estamos crescendo, voltamos a crescer, e aí estamos super bem agora. Ótimo, boa, Carlos. Eu acho que existe uma tendência, né? Isso sai até do achismo, porque isso é pesquisa, está comprovado através de dados. A questão do consumo. As pessoas hoje, elas adquirem conceito, propósito, né? Tem que fazer sentido. Então, eu acredito, com base nesses dados, com base nessas informações, que vai se tornar uma tendência ainda pós-pandemia, que as pessoas não estejam indo tanto às lojas e adquiram desta maneira, que acaba sendo um pouco mais consciente, acaba sendo mais consciente, não são mais segura, não é? Tem uma pergunta aqui de Lilian Ferreira. Lilian pergunta: quais são os cuidados que devemos ter, o que vocês tiveram para não ser um falso positivo? E, por favor, sintam-se à vontade. Alguém gostaria de responder? Eita, meu Deus, vou ter que fazer que nem professora. Eu vou seguir. Eu estou morrendo de frio aqui. Eu acho que eu vou ser não. seu cliente, Carlos. Mas essa pergunta é muito interessante, porque, às vezes, o empreendedor ou a empreendedora são os maiores apaixonados pelo negócio, né? E, às vezes, essa paixão ela pode tirar a razão, né, e a compreensão realmente necessária para o negócio crescer, né? Então, eu gosto de fazer uma analogia com os sentidos humanos, né, os 5 sentidos humanos, né? Primeiro, o olhar, a visão, né? A importância do empreendedor, da empreendedora, ter esse olhar, essa visão do mercado, para entender se o seu produto, o seu serviço, o seu negócio realmente soluciona uma dor, né? Se realmente ele atinge uma camada, né, seja pequena ou não, mas que tenha necessidade de consumir o seu produto ou o seu serviço. Então, esse olhar para entender, né, de que o seu produto dialoga com necessidades, isso é determinante, porque, às vezes, para a gente é tão óbvio, mas para os outros não é, né? E aí tem milhares de exemplos, né? Eu acho que um outro sentido que nos ajuda é a escuta, né? A audição. Porque como eu vou empreender, né, sem escutar o que as pessoas estão dizendo, sem escutar os meus clientes, sem escutar os meus fornecedores, sem ouvir o que o mercado está dizendo. E isso, às vezes, por mais que seja uma coisa óbvia que eu estou trazendo, mas na prática, às vezes, não é, porque, às vezes, na correria e na necessidade do nosso negócio dar certo, porque muitas vezes não é só pelo ideal empreendedor, é pela necessidade. E, às vezes, pela necessidade, a escuta vai, né? A gente não para ouvir. Então, a escuta. Um outro que eu costumo dizer é o paladar, né? É o provar, é o sentir, né? É você ter a capacidade da empatia, de realmente provar se o seu serviço ele realmente ele tem uma relevância,
E aí, para entender o custo do seu serviço, para você entender como precifica, para você precisa provar. Provar, né? Tem uma passagem, eu não vou dizer de que empresa, mas o CEO de uma grande startup, de uma grande corporação de turismo, né? Ele pegou ele alugou uma casa, né, na rede dele, e ele foi se hospedar na casa como cliente, né? E a pessoa que o recebeu não sabia que ele era o CEO, né? Mas ele estava ali provando que as pessoas, né, as dúvidas, as inquietações, as críticas. Então, esse eu acho que é um ponto bastante importante. Aquele velho, né, que minha avó dizia, isso não está me cheirando bem, né? É esse cheiro, é essa percepção, né, que no que eu trouxe aí do nosso caso, né? Quando nós começamos a ver ainda no início de janeiro, né, uma coisa lá na China, que a OMS falou, olha, isso pode criar uma pandemia. Opa, começamos, isso não está cheirando bem, né? E isso às vezes está relacionado a preço de fornecedores, a variações de mercado, são tantas as variáveis, mas eu gosto de trazer essas percepções que são percepções humanas, né? E que, como empreendedor, como empreendedora, a gente consegue trabalhar, né? Obviamente, tem um conjunto de outros cuidados, né? Se você vai empreender, sobretudo, tendo você conhecimento, né, do que você está empreendendo ou não, é importantíssimo você ter quem possa te aconselhar, uma pessoa que possa te dar orientações seguras, que tenha experiências e habilidades. Então, buscar mentorias, buscar formação é importante. Então, tem um conjunto de elementos, né, que são bastante, sobretudo nesse momento, né? Nós estamos diante de uma grave crise econômica no país, né? Estamos sob total ingerência da pandemia. E uma gerência econômica que está se mostrando efetivamente para os mais pobres, para os mais vulneráveis, né? Uma avalanche, nem queda livre, uma queda livre. Então, a gente precisa ter muito cuidado, olhar, entender se minimamente daqui a 3 meses, 5 meses, como a economia pode estar, de que maneira as pessoas podem acessar o que eu estou oferecendo, o que eu estou, né, oferecendo tanto de produto quanto de serviço. Então, eu fico por aqui. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Carlos ou Débora? Carlos. Aqui. Os dois desativaram, bora nessa troca, gosto. Pode ir, Débora. Posso ir? Quando a pandemia eclodiu, né, e a gente reavaliou, se realinhou, a gente olhou principalmente a estrutura do nosso negócio, quanto a gente tinha em caixa, porque nós, do Clube da Preta, a gente sempre se preocupou em guardar um pouco. Nunca pegar todo o nosso capital de giro e sair distribuindo, né? Isso fez muita diferença. E eu também, por eu ter outra renda fixa, eu nunca tinha mexido no meu caixa do Clube da Preta. Então, isso foi muito, muito bom, porque a gente nos reavaliou, procurou conhecimento, procurou ver como outras grandes empresas, como outras grandes shoppings online de moda estavam se posicionando diante da pandemia. No comecinho da pandemia, a gente distribuiu, né, para todos os nossos clientes, independente do tipo de assinatura que ele tinha, distribuímos máscaras, um conjunto de 2 máscaras para eles, que eram máscaras laváveis, para que ele possa estar trocando. E também a gente incluiu um dos nossos projetos que estava há muito tempo guardado, que foi trazer um clube de assinatura de leituras
voltado com escritores negros e com temáticas negras também. A gente também trouxe, durante esse período, a revista Raça como nossa parceira, que estava ali trazendo informação e entretenimento para o nosso público. Então, a gente teve que ter outro olhar. Além de tudo, trabalhar também, além de todas as questões estéticas, de rede social, de reestruturar, de pensar economicamente, de pensar, opa, agora não dá para a gente mexer tanto aqui nessa estrutura, porque senão nosso caixa vai quebrar. Pensar em todas essas questões, a gente pensou também na higienização dos nossos produtos, além de higienizado de todos os fornecedores. A gente também está passando por um processo de higienização em todas as caixas. A gente comprou aquele ferro a vapor industrial, que ele mata não sei quantos % das bactérias. Então, todos esses processos a gente começou a mostrar nos nossos stories, mostrar nas nossas redes sociais. E o boca a boca, ele foi muito feliz, assim, pra gente. Aos poucos, a gente está conseguindo, né, voltar à nossa base, que a gente tinha fixa. Acredito que a gente até voltou à nossa base fixa do começo da pandemia. Mas pensar em todas as estruturas, desde o nosso... Ser muito realista, pé no chão. O nosso caixa tem quanto? Quais são as campanhas que a gente pode patrocinar nesse momento? Quais são os empreendedores que a gente pode caminhar nesse momento, que estão ali produzindo? Quais são as medidas que a gente deve colocar nesse momento de higienização, de cuidado com o nosso cliente, de cuidado com... Assim, cuidado com a nossa equipe não foi assim uma coisa estrondosa, porque a nossa equipe é eu e o Bruno. Então, a gente sabe que a gente está tendo todos os cuidados. Só que quando eclodiu a pandemia, teve uma grande questão. A gente sempre trabalhou no apartamento. E no começo do mês de março, a gente alugou o nosso espaço, o nosso escritório. Então, assim, foi um gasto que a gente tinha tudo planilhado, que estava ok, mas quando teve aquele boom no nosso caixa, a gente teve que reestruturar todas as coisas, fazer campanhas patrocinadas, pensar em como atingir nosso público-alvo de forma bem realista, não dar um passo a mais do que nossa perna conseguia dar, né? Usando, assim, todo o nosso conhecimento que a gente teve através de mentorias, de conversa com os nossos amigos, a gente conseguiu, assim, driblar de forma realista, que não adianta nada eu querer fazer algo extraordinário, só que vai gastar uma grana extraordinária, que nosso caixa vai quebrar e que nossa empresa vai quebrar, que é o que eu vi muita gente fazer algo muito grande no começo, achando que a pandemia iria durar ali uns 2 meses, e quando chegou no 3º mês, a empresa ficou a ver navios, porque ela não conseguiu retornar aquele capital inicial e ficou ali parada. Então, a gente pensou em todas as possibilidades, principalmente na possibilidade que, assim, é o que eu tenho falado para o meu sócio, de a pandemia se perpetuar aí até ano que vem. Porque pelos nossos contratos com outras empresas, assim, pelo meu conhecimento de mercado digital, no começo da pandemia, quando grandes multinacionais que trabalham no nicho da beleza começaram a cancelar campanhas anuais, eu falei, Bruno, esse ano ele tá aí, vai ser um ano de aprendizado e de reestruturação, porque se multinacionais que têm dinheiro pra caramba estão repensando a sua forma de campanha, a gente vai ter que parar e repensar e ser realista. Basicamente assim, né? Mas é falso positivo? É falso positivo, Alberto? Me diz, I will use. É falso ou não é? Positivo ou negativo? Eu falo realista. Nem Boa. positivo, negativo. Falar que nem a chamar. Tira o Gosto. sapatinho e coloca o pé no chão. Vamos ver quais são as nossas possibilidades. E nas nossas possibilidades, a gente vai ver a necessidade do nosso cliente e do nosso fornecedor e fazer com que isso caminhe junto para a gente resolver 2 problemas, né? Solucionar 2 causas ali, ter 2 missões cumpridas. Boa. Eu concordo com a Débora, penso mais na questão do realismo também, porque assim, essa crise, diferente de todas as outras que a gente acompanha, né, ela traz uma grande falta de previsão, né? Você não tinha previsibilidade nenhuma, principalmente no início.
Então a gente não sabia se ia durar 2 meses, se ia durar 6 meses, a gente não tinha noção, né? Então isso fez com que logo no início eu fui renegociar aluguel, então eu consegui baixar o aluguel em 50% por 3 meses, e depois de 3 meses eu ainda falei, olha, vamos ver como vai ser 3 meses, depois a gente volta para conversar, para ver e tal. Consegui reduzir aluguel, a gente conseguiu passar pela crise sem demitir ninguém. Então, por exemplo, até o motoboy, que tipo, não teria nada para fazer, né? A gente tem um motoboy nosso, CLT e tal, ele não teria nada para fazer, a gente conseguiu adiantar um mês de férias para ele, então ele ficou o primeiro mês de férias, o segundo mês a gente pagou o salário dele para ele ficar em casa e tal, então a gente se programou e tudo, a gente tinha caixa porque a gente recebia um aporte e tal. Mesmo assim, a gente cortou um monte de custo, cortou o prolabore do sócio, que já é baixo, mas a gente foi lá, cortou, a gente reduziu o custo de um monte de coisa, fazendo um planejamento que assim, a gente espera o melhor, mas se prepara para o pior, né? Então, eu acho que isso foi um ponto assim, muito importante, porque hoje agora a gente está mais tranquilo, voltamos, a gente já está aí a todo vapor e tal, apesar da pandemia não ter acabado, e tem toda a questão de segurança, tudo continua, mas a gente fez um planejamento, a gente conseguiu reduzir custo aí durante o período que a gente ficou parado e tudo mais. E também, assim, a gente utilizou aquele período que a gente não estava atendendo o cliente para poder desenvolver e melhorar a nossa própria empresa, né? A gente sempre tem aquelas coisas que a gente precisa melhorar, mas no dia a dia a gente não consegue. Então, a gente aproveitou também esse período para poder fazer várias melhorias internas, melhoria de processo, colocar projetos de pé e aproveitar esse período também para a gente também não ficar parado chorando, né? Então, a gente tem que ver, bom, vamos... Tá aí o que a gente pode fazer para aproveitar melhor, para poder tirar o melhor resultado, para quando voltar, a gente voltar com tudo. Então, isso foi muita questão de planejamento, uma questão de ter cuidado, como a Débora falou, não sair gastando, economizar, tipo, parar de... Se você está investindo em marketing, não está trazendo cliente, não é hora de estar investindo em marketing. Então, esse tipo de planejamento, esse tipo de cuidado foi fundamental. Então, minha querida Lilian, que fez essa pergunta, no final das contas, é realismo. E também eu, do lado de cá, dou como um conselho. Cuidado para não diagnosticar como falso positivo e acreditar no falso negativo. Não é porque uma coisa não está indo bem, não é porque o sabor está amargo, que a gente não pode mudar o tempero. Não é verdade? Não é porque não está cheirando bem que isto também não pode ser apurado. É como foi mencionado anteriormente, a importância da resiliência no perfil empreendedor. Porque se outras pessoas acreditam naquilo, e aí eu trago mais uma palavra que é o propósito, faz sentido. Faz sentido. Então, ser falso positivo, a gente torna o falso. A gente transforma isso. Porque aí a gente acredita no primeiro empecilho. Imagine, quando eu abri a minha empresa em 2013, eu comecei com o escritório virtual, aluguei um espaço, algum tempo depois, 2 anos depois, fui para um espaço ainda maior, contratei design de interiores, uma coisa linda, chiquérrima, misericórdia, minha gente, chique, era linda, maravilhosa. E um dia depois do recesso de São João, cheguei lá, não encontrei nada. Não encontrei nenhum dos móveis que eu comprei de diferentes partes do país. Não encontrei um bebedouro que eu odiava, eu agradeci por ter levado. Mas todo o resto, levaram até a pia do banheiro, minha gente. Levaram até a pia do banheiro. E a gente pensa o quê? Vou fechar esse negócio, porque assim, gente, agora, como é que eu vou recomeçar isso? Tendo que continuar pagando aluguel sem ter uma cadeira para o cliente sentar, porque minhas poltronas chiques tinham sido levadas também. Uma escola de idiomas, porque eu trabalho com intercâmbio cultural, tem uma agência de intercâmbio cultural, uma escola de idiomas parceira cedeu voluntariamente uma sala para que eu pudesse atender os clientes, e assim eu fiz por 2 meses, e foi meu melhor momento de vendas. Foi o melhor momento. Então, o momento em que eu fui saqueada e me encontrei sem recursos financeiros para continuar arcando com o aluguel, que não era uma coisa barata, enquanto eu remobiliava toda a agência, que tinha quase 60 metros quadrados, implantava um sistema de segurança, eu poderia diagnosticar como falso positivo? Não seria nem justo comigo. E aquela escola que se voluntariou para poder oferecer uma sala para atendimento, e aquilo era o quê? Era uma outra pessoa que estava acreditando no falso positivo? Então, minha Lilian, não faça isso. Obviamente, entender, sim, ouvir o mercado, mas no final das contas, sempre tem alguma pessoa que compra a sua ideia. E aí, o que a gente faz é apurar.
porque existe o processo de maturidade enquanto pessoa física e enquanto pessoa jurídica, isso é ainda mais intenso. Então, o ser humano, ele é um hoje, é outro amanhã. O empreendedor, ele também vai dando uma primada, vai melhorando, e aí tem toda uma rede de apoio que não deixa de existir. E então, mais um conselho para não cair na onda do falso positivo é se permitir não ser um empreendedor solitário. É aprender a contar com a sua rede. Eu levei tempo, viu? Levei 7 anos empreendendo para contar com a minha rede. E olha que uma rede potente, misericórdia. Levei tempo. Então, assim, a gente não precisa fazer tudo sozinho. Aprenda, divida esse queijo prato, porque vira uma coisa gigantesca, vira um queijo de tu. Você não fica com o titico só para você fica com um bocado, compartilhando com o outro ainda. E se permita, como o Carlos Humberto trouxe, a questão de escutar. Mas não sai escutando todo mundo, não. Também que você é maluquice, nem compartilhe suas ideias com todo mundo, porque ideia vale ouro no mercado. Tenha a sua rede de confiança, tenha pessoas com quem você, de fato, pode confiar, compartilhar, e profissionais da área. Profissionais. Porque não dá, né? Minha mãe, por exemplo, foi minha primeira sócia, e tudo que eu falava era: Nini, boa, Nini, vai lá, passa, Nini, tá certo, Nini. Ah, meu Deus, minha mãe, a senhora tá demitida, não quero mais, não. Vamos fazer essa alteração contratual, porque eu não quero uma sócia que concorde com tudo que eu falo. Misericórdia! Então, a gente contar com uma rede que tem um olhar, e um olhar diferente do seu, e caga outras coisas. Imagine parceiros só de turismo. Misericórdia, minha gente, não dá. Tem que ter de outras áreas para poder trazer seu expertise para dentro do negócio. E aí, a tendência vai ser as coisas fluírem e você ficar à toa e indo para trás. Leva tempo. Leva tempo porque empreender não é mágica. Mas também não permita que a ideia do falso positivo te dê como diagnóstico um falso negativo. Tá bom? E aí eu peço aos maravilhosos painelistas que deixem suas considerações. Realmente, a internet hoje é a base de tudo. Eu não sou uma pessoa tecnológica, mas minha filha conseguiu quebrar meu celular e eu quase surtei. Ai, meu Deus, eu odeio celular. Mas é o que está permitido o contato neste momento. Eu, enquanto uma pessoa física, precisei gostar disso. Enquanto pessoa jurídica, eu continuo não gostando e tenho hoje pessoas responsáveis por isso. Continuo não gostando da parte do contato. Então, a questão da adaptação, sair do analógico para o tecnológico. Que vocês deixem aqui as considerações finais de vocês em relação à importância da tecnologia para essa adaptação ao atual mercado e sobre um insight. Dá aqui uma dica, um incentivo em relação ao e-commerce para quem deseja empreender. Posso ser o primeiro dessa vez? Bom, queria deixar assim como dica, eu acho assim, às vezes se pinta que e-commerce é algo fácil, tal, eu não acho, né? Eu acho que é uma questão que, tipo, vai aprendendo, tipo, tem uns 3 anos que eu tô fazendo, ainda tô aprendendo e tal, mas, assim, a principal dica que eu dou hoje é que, assim, hoje tem muito conteúdo disponível, a gente vai no YouTube, vídeos sobre tudo, então, hoje mesmo, sei lá, eu tô com uma dúvida sobre determinada coisa, Google Analytics, por exemplo, vou lá, assisto alguns vídeos, aprendo, aí abro o meu Google Analytics, vou fazendo ali, olhando o tutorial, fazendo igual e tal. Porque assim, às vezes a gente não tem dinheiro para ter especialista em Google Analytics, a gente às vezes não vai ter dinheiro para ter um especialista em marketing digital, a gente não vai ter o programador na equipe, né? Então você pode pensar assim, bom, quero abrir e-commerce, quero sair do offline para o online, mas eu não sei programar, não tenho ninguém na minha equipe que sabe programar, eu não sei marketing digital, não tenho ninguém na minha equipe que sabe marketing digital, como que eu vou empreender, né? Então, parece algo assim muito difícil, muito fora do alcance. O ideal é, se você vai montar uma equipe, isso é um pouco mentalidade de startup, tentar trazer pessoas complementares, né? Por exemplo, meu irmão, ele é um cara de marketing digital. Eu tive que aprender muito sobre marketing digital também, porque o meu irmão, ele tem uma pegada muito de design, ele é designer, né? Mas, às vezes, ele não necessariamente ele não entende nada de Google Analytics, por exemplo. Então, a gente precisa correr atrás de conhecimento, às vezes a gente precisa trazer pessoas para o time, seja para ser sócio e tal, mas que venha para o time para poder complementar, estudar por conta própria, abrir o YouTube, passar noites estudando, final de semana estudando, porque isso vai trazer um grande resultado lá na frente. E assim, acho que a internet, o bom da internet, que
e é um diferencial, é que tudo pode ser metrificado, né? Diferentemente de uma loja física, que se eu te perguntar quantas pessoas entrou na sua loja hoje, quantas pessoas olhou esse produto hoje, quantas pessoas pensou em comprar esse produto hoje, você não sabe dizer. No e-commerce, você sabe exatamente quantas pessoas acessaram seu site, quantas pessoas acessaram a categoria de sapato, quantas pessoas olharam os sapatos P, né? Você consegue pegar informação de absolutamente tudo. Então, esse tipo de informação, esse tipo de dado vai nortear o teu marketing, vai nortear para que o seu recurso de marketing seja mais assertivo, porque você sabe qual é a faixa etária das pessoas que acessaram o seu site. O meu site acessaram pessoas de 21 a 27 anos, por exemplo. Então, você vai fazer marketing, você não vai fazer para o pessoal de 35, de 48. Você vai fazer de acordo com as pessoas entrando no seu site. Então, é muita malícia, é muita questão de você entender marketing, entender métricas, entender um pouco de estatística, pegar o Excel, puxa as coisas do Analytics, coloca lá. Então, acho que esse é o principal ponto. Acho que no início, questão de fraude, o Brasil é o país do mundo que mais tem fraude na internet. Eu sofri de fraude no meu primeiro ano. Depois que eu sofri a fraude, eu fiz um processo, depois disso nunca mais tive, mas tive que ter a primeira para poder aprender. A principal dica é essa, é estudar, trazer pessoas para o time, e questão de métrica. Se você vai para o online, métrica é tudo. É isso que eu queria deixar de recado. Até eu anotei essas dicas. E aí, Débora, me conte mais aí. Estou aqui com o celular, ó. Bora. Eu acho que quando se trata de redes sociais, de internet, de e-commerce, é o que o nosso amigo falou, pesquisar muitas métricas, o público-alvo, desenhar o seu público-alvo para que você possa direcionar quem você quer que veja as suas publicações, quem você quer que seja indicado ali o seu produto, e não esquecer de algo muito importante, assim, porque eu sou uma pessoa da internet, né? A minha empresa, ela surgiu, eu já estava ali na internet trabalhando com grandes marcas, então eu vi esse mercado de consumo pela internet mudar muito, e é algo que nós que empreendemos temos que estar atento. Quais são as redes sociais do momento? Quais são as redes sociais que elas trazem benefícios para as empresas? Tentar humanizar a nossa empresa através das redes sociais, porque essa é a grande sacada das grandes marcas de beleza, das grandes marcas de moda. Elas humanizam a relação dela com o seu cliente final através das redes sociais. Então, entender o seu público para poder humanizar essa relação, por mais que ela seja online. Porque as pessoas, elas não querem só... Por que na internet se vende muito mais do que um comercial pela televisão? Porque na televisão é uma atriz ali que você não tem nenhum tipo de afinidade. Quando você humaniza a sua relação dentro da internet, de acordo com o público que você quer alcançar, de acordo com suas métricas, seus analíticos, com certeza o seu produto ele vai ser bem sucedido ali em relação a vendas e vai perpetuar por muito mais tempo, porque o seu consumidor final vai ver que você tem um propósito, que você se preocupa com ele, que você é igual a ele. Então, eu acho que assim, a maior lição desses anos, tanto de empresa quanto de internet que eu tirei, com certeza foi isso. Estudar o meu público, através do meu estudo, humanizar o máximo o meu produto e entregar um produto de qualidade. Ser uma empresa transparente, né? Boa, assim, eu me sinto muito contemplado na fala dos colegas, né? Eu vou trazer algumas sugestões aqui. Uma é que a importância do conhecimento, né? Você conhecer de fato qual é a fase do seu negócio, né? Porque às vezes você quer, por exemplo, vender um carro, mas você não começa vendendo o carro. Às vezes você começa vendendo o skate, para entender a necessidade de mobilidade das pessoas, entender a necessidade de velocidade que esse carro vai ter. Então, esse conhecimento das etapas do negócio, depois conhecer as ferramentas ideais para você desenvolver o seu negócio, saber, enfim, de técnicas, saber de marketing digital, como o Carlos trouxe, saber o que é um traqueamento, saber o que é um CRM, entender como isso pode potencializar o crescimento do seu negócio. E uma dica já no entorno disso, né, e uma dica e já um reforçando o papel do ecossistema, né, das aceleradoras, de iniciativas como a ANIP, né, que podem trazer formação, que podem trazer essas mentorias, que podem trazer
esses conhecimentos que são importantíssimos para você desenvolver. É um pouco do que o Carlos trouxe, né? Eu me senti muito contemplado, Carlos, com essa coisa. Às vezes, somos uma empresa de tecnologia, mas até bem pouco tempo a gente não tinha, né? Um programador, uma programadora. E aí, o que a gente faz? Né? Mas entender que isso faz parte. Isso faz parte da etapa em que seu negócio se encontra. Obviamente, porque às vezes a gente tem enfim, como empreender para muitos de nós é pela necessidade, né? Nós achamos que o investimento vai solucionar tudo. De fato, o investimento pode solucionar muitos problemas, mas ele também pode trazer problemas. Se você não tiver o conhecimento ideal da fase do seu negócio, do que o negócio precisa. Sobretudo da complexidade. O e-commerce tem uma complexidade muito grande, né? Então, compreender esse nível, né, do que precisa o seu negócio é importantíssimo. Mais uma vez, eu agradeço pelo convite, dizer que esse espaço é um espaço muito importante, eu acho que levando não só da ANIP, mas do próprio fórum, né? Levando para muitas pessoas, não só as nossas falas aqui, mas o conjunto de falas que passou por todos os dias do fórum. Então, quero parabenizar, agradecer, convidar todas as pessoas, quem não conhece, para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, da Diaspora.black, né? Conhecer a possibilidade de você se organizar para viajar no próximo ano, conhecer a possibilidade de vivenciar dentro de casa experiências de conhecimento, de gastronomia, de lazer, de musicalidade, com empreendedores e empreendedoras negras que também foram bastante afetados. E também me coloco à disposição aí, quem precisar de alguma informação, quiser bater um papo, quiser trocar experiências. A nossa agenda é um pouco corrida, mas a gente tenta, né, minimamente estar trocando essas ideias. Muito obrigado aí, pessoal. E parabéns, Carlos, parabéns, Débora, assim, fã de vocês, parabéns, Sawane também. Obrigado. Pois bem, minha gente, e obviamente, como aqui hoje não é a Sawane empreendedora, mas a Sawane coordenadora de Nova Economia e Desenvolvimento Territorial da Fundação TID Setúbal, eu não poderia deixar de falar do nosso Nova Digital em Frente, que é justamente para apoiar novos empreendimentos, mas de uma maneira diferente. A gente vai seguir nessa mesma linha do match funding, para cada real doado, o fundo entra com o dobro, mas a gente está olhando para iniciativas de longo prazo, que tenham um planejamento para que possa ser fomentado pelos próximos 3 anos. Ou seja, se dinheiro é uma dor, é um problema no momento, minha gente, até o dia 30 de agosto, a Fundação TID Setúbal está aceitando inscrições nesse edital, desde que o negócio venha de território periférico e tenha como objetivo solucionar alguma questão econômica, social ou cultural. Eu agradeço muito a vocês que assistiram a gente. Ótimo, é sempre bom falar de negócio. E agora a gente vai ouvir uma coisa gostosa de Cláudio, do Poesia Samba Soul. É com você, Cláudio. Muito obrigada, gente. Uma boa tarde. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Claudinho Miranda, né? Nasci aqui no Jardim Ângela, fundão da Zona Sul de São Paulo, aqui no bairro Jardim Nakamura. Estou na música há 32 anos, comecei muito cedo com poesia do samba, que hoje chama Poesia Samba Soul. Aqui está o Fábio no baixo, e Paulinho Torres na batera. Após isso a gente fundou o Instituto Favela da Paz, né, que virou uma organização conhecida no mundo todo, com um trabalho que a gente desenvolve não só na música, mas na sustentabilidade, na alimentação, né, na arte, na cultura em geral. E eu venho aqui cantar uma música para vocês hoje que chama Não Morra na Ilusão, que é uma parceria de Udi Oliveira e Capote, né, que agora Capote MC na época, agora é na Bote MC. E Poesia gravou essa música no DVD em 2015, né? Então essa música fala muito sobre a humildade, né, do ser humano, enfim, aquilo que nós viemos fazer aqui na nossa própria essência, de fato. Então é uma música que trata muito sobre empreender algo que faça sentido à vida, né? Então
A gente vai fazer essa música aqui hoje. Estou muito feliz aqui de participar pelo NIP, aqui DJ Bola, Macarrão, salve para vocês, para a turma toda aí da banca. E é isso aí, vamos lá. A humildade nos leva a ser um vencedor, ser realista sem deixar de ser um sonhador. A persistência mantém presença no lutador idealista com consciência. Perante ao Criador, somos todos iguais, ninguém é menos ou alguém é mais. Abolir as diferenças nos levam à paz, sem dinheiro sujo eu valho muito mais. As aparências só iludem, aprisionam os fracos sem atitude e personalidade. A fortaleza assume que o mundo não é tão belo, tem solução, mas não é a salvação. Viver da carne e da matéria oprime o espírito na escuridão. Não morra na ilusão, um salve, um brinde à libertação. Levante essa ideia, leva essa ideia na mente e no coração. Siga a paz, o elo se refaz. Canta é minha missão. Levante essa ideia, leva essa ideia na mente e no coração. Siga a paz, o elo se refaz. Canta é minha missão. Eu canto pra te alertar, rimo pra me saciar. Sempre vou te apresentar um rap classe A. Espalho o hip hop que a vida me apresentou. Aprimorei meus versos pra chegar aonde estou. Faça por amor como poucos que eu conheço. Vendo suas ideias mesmo sem elas tem preço. Só queira saúde pra correr atrás do resto. Falso não ilude quem nasceu pra ser honesto. Siga na conduta, não queira disputa. Reza quem tem fé, quem tem coragem luta. Arte que te contamina de qualquer maneira. Qual é sua cultura? A nossa é brasileira. PSS, verde, amarela, azul e branco, preta, mina, mano, e sem raça e nem credo. Viver de carne, de matéria, oprime na escuridão. Não morra na ilusão, salve a libertação. Essa ideia na mente e no coração. Siga a paz, o elo se refaz. Canta é minha missão. Escreva cada página do livro da sua vida. Não morra na ilusão. Salve a libertação. Faça por amor.